Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Alexa, toque a Folha FM. Tocando Folha FM 98,3. Olá, eu sou a Alexa e a Folha FM 98,3 é a primeira rádio da região em nosso sistema. Mais praticidade, mais conexão. É a Folha FM, sempre com você. Folha 98,3 FM com Alexa, a rádio que toca você. Oito horas 14 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Você confere este programa, daqui a pouco vai estar editado em podcast. Logo mais, reprise na Plena TV e todos os aplicativos de rádio também. Você encontra lá a Folha FM, no aplicativo da Folha FM, na Alexa. É só dar o comando Alexa ouvir Folha FM. São 8 horas e 15 minutos agora em Campos, de volta com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Campos tem tempo bom com 22 graus neste momento. Aqui na nossa... Arthur Bernardes, nosso trânsito aqui na planície, que a notícia que tem é da interdição lá da Arthur Bernardes para os caminhões com acima de 4 eixos. Então fique atento aí, né? Por enquanto está tudo tranquilo, mas a Guarda Civil já apoiando ali, orientando também os motoristas. Isso se deve em função da estrada dos ceramistas não ter sido concluída conforme o acordado prometido aí pelo DER, combinado com a Prefeitura de Campos, segundo o próprio prefeito publicou lá em suas redes sociais, dando conta de que a partir de hoje a Arthur Bernardes estaria interditada para esses caminhões acima de 4 eixos, por conta da obra não ter sido concluída dentro do prazo combinado, e até o momento nada ainda justificado sobre o atraso e nem muito menos por que aquela estrada não tem pare e siga, né? São 8h16 e o Folha no Ar de hoje está recebendo aqui 3 convidados. A Maria Inês Albernaz, ela faz parte de um grupo de mulheres lançando este livro aqui. Está acontecendo em Campos a 12ª Bienal do Livro. Começou na última sexta-feira, não foi? A abertura foi sexta-feira, dia 30, e vai até o dia 8. É sempre, acho que agora abre 1h e vai até às 9h, tá? Então, tem na internet, a gente vai falando aqui ao longo da programação, tem uma programação muito, muito, muito vasta.
café literário, workshop, palestras, encontros fantásticos, fabulosos. E livro, gente, livro, muito livro. Livros a mãos cheias. E livro barato. Bons livros, boas obras e com preços bem acessíveis. Tá aqui, ó. Esse aqui, Somos Mulheres Poetas, onde a professora Inês Albernaz faz uma participação também, e tem a participação de várias mulheres de Campos, de todo o país, né? Boa parte aí tem várias pessoas aqui que eu conheço, tá aqui, ó. Gente, né, escrevendo e participando desse livro, dessa obra. Já foi lançado, não já, o Inês? Na Bienal, não já? Bienal, sim, foi agora ao sábado. Foi sábado, não foi? Sábado à tarde, isso. E eu mandando mensagem para Inês, que gente, onde é que está Inês? Eu não conheci Inês pessoalmente. Quer dizer, com a cabeça boa que eu tenho, né? Toda hora com ela na academia lá, eu não conhecia pessoalmente. Era outra academia. Ah, meu Deus. Outra academia. Não é academia literária. Coitada, e ela lá no evento e tendo que me responder, porque eu estava formalizando o convite para que ela estivesse aqui nessa manhã com a gente. Também o Luiz Antônio Cosmelli, que lança aqui o seu terceiro livro, O Tesouro da Bicuda Grande. E por fim, o nosso glorioso Gildo Henrique Selva. Gildo, na entrevista de sexta-feira com Mauro Silva, ele revelou que você foi comandante de Mauro Silva? O Mauro Silva foi meu aluno no curso de cabos em 1982, né? Depois tornou-se Cabo José. Mauro José Silva, lembrei agora. Aí a Luísa. Mauro José Silva. É o contrário, né? José Mauro. Então... Não, e a Luísa já falou assim: esse negócio de José tá mais para Cabo José, tá para Louro José. Esses caras não perdoam, Mauro, né? É um grande amigo. Legal. Mauro hoje é secretário de Desenvolvimento, já foi secretário de Comunicação Estadual, começou como apresentador de televisão do... Eu fui entrevistado por ele num programa Integração Regional da TV Norte Fluminense na época. Norte Fluminense. Tinha um programa maravilhoso. Não é do meu tempo, naturalmente. Você já era nascido? Não era nascido. Eu assistia lá de Italva. Não, tô brincando. TV Norte também, expoente aqui da comunicação lá do grupo do Alaí, né? E o Gil está lançando aqui o Diário do Adeus, que no que ele falou aqui com a gente é o fechamento desse Zé Amaro Canaviais do Tempo. Espetacular essa ficção. Mas eu te perguntava sobre, só para a gente entrar nesse tema aqui para fechar esse bloco anterior, te perguntei, você está no terceiro livro, né, Cosmelli? Tem 2 livros de poesia antes, né? O Gaiolas e Luas e Provocações e Silêncios. Provocações e Silêncios tem uma capa bem interessante, né? Bem enigmática. É o seu rosto, né? De frente e de lado. Uma fotografia ambígua, né? É, muito legal. E você vai estar lançando o seu... Lancei ontem. Já lançou. Lançou ontem também. Foi ontem. Ontem foi domingo. Eu não sei como é que foi o movimento ontem. Que horas? Lotado, não tá? Eu participei de uma mesa com a Thalita Rebouça sobre bullying e cyberbullying na escola, e depois a gente lançou o livro de 3 às 4. É pouco tempo, né? São muitos autores, né? Mas estava bem frequentada a Bienal ontem, para um domingo à tarde. Né? Domingo à tarde, domingo cheio de atração. Sabe, Cláudio, você estava falando a questão aqui, né? A gente estava falando a questão de livro. A Bienal, esses eventos também, é um resgate do livro de papel, né? Que perdeu um pouco a força por questão das novas tecnologias, né? Então, o jovem usa muito mais hoje a tecnologia do que comprar um livro para vender, então, para ler, né? Então, eu acho que esses eventos, eles resgatam, de repente... Eu, por exemplo, tenho um prazer muito grande de ler o livro, né? Ler jornal. Livro físico. Livro ler físico. de trás para frente. Eu ainda não abandonei essa ideia de tem que ler o livro físico. Do papel do livro, de ler o livro, de marcar, de voltar. Então, eu acho que esses eventos têm esse resgate, né, do papel importante que é o livro impresso. Eu tenho no formato Kindle alguns, mas olha... Eu nem leio, eu escrevi, mandei e tal, mas não leio não.
Eu acho que a única vez que eu li no tablet foi quando eu fui aos Estados Unidos ou à Europa, porque eu odeio, sinceramente, falando aqui, desculpa, mas eu só leio notícias na internet, livro não. Assim, não é questão de substituir. Cara, tem muita coisa moderna, muita coisa boa, mas eu acho que, penso isso assim, tem outros, você falou Kindle, né? Tem outros aplicativos também que você não lê, você ouve o livro. Eu sei. Sim. E aí desliga totalmente do que é o livro. Você está ouvindo um áudio. Eu estou utilizando esse aplicativo para ler esse romance que eu estou escrevendo agora. Ele lê para mim, eu falei assim, isso aqui não está bom. Entendeu? É interessante também. Você usa... Eu uso a inteligência artificial para ler. Eu sou 100% tecnológico, eu gosto de tecnologia, mas quando você fala em livro, não dá para ser... Aí, por um lado, assim, a coisa da língua estrangeira, eu acho interessante porque você vai ler e, ao mesmo tempo, ouvir, né? Então, para ler em língua estrangeira, acho que é interessante o audiolivro, né? Para aprender... Pratica também, não é? Ajuda, Do inglês da Inglaterra, tá? Porque americano não. Americano. É. Ô, gente, vamos lá. Vamos analisar essa cena aí com a realização da Bienal, com a realização do nosso Festival dos Palavras, com a presença da Academia Campista de Letras. Como que vocês analisam hoje a importância dessa Bienal e a necessidade dela e, sobretudo, numa campus em que, como eu já falei aqui sobre a lista que Gildo trouxe, o que a gente sabe e conhece, é um celeiro, sabe, uma fonte inesgotável de talentos da literatura. Vou começar com você, Cosmeli, inverter aqui a ordem aqui. Como que você vê hoje? E assim, eu me lembro do governo, falando de participação, de incentivo político para a literatura e para a cultura, não posso precisar qual foi, quem foi, mas me lembro que o Arnaldo Viana, no governo dele, tinha uma linha de investimento, de patrocínio da prefeitura, eu acho que de apoio da prefeitura, eu posso dizer assim, para muitos autores conseguirem lançar os seus livros independente de Bienal. Muitos eram publicados pela própria prefeitura. Pela própria prefeitura. Como é que você vê hoje essa cena, já que a prefeitura tem outras prioridades hoje e não tem como, talvez, bancar isso? Eu não sei, eu acho que a prefeitura podia colocar isso entre suas prioridades, né? Porque a literatura, a cultura, né? Ela abre espaços e abre oportunidades, principalmente para jovens, né? As artes, em geral, elas são um canal espetacular para tirar jovens de caminhos ruins, né? Muitos jovens que de repente não conseguem se expressar e usam outros meios para se expressar e às vezes terminam mal com esses meios que eles usam, né? Então eu vejo que assim, a gente estava falando aqui da questão do resgate do livro, do papel da cultura aqui no Norte Fluminense, principalmente em Campos, né? Hoje o que a gente vê, Cláudio, é assim, alguns abnegados, heróicos, resistentes, né? O pessoal... Eu sei que por trás da Bienal tem uma equipe que sofre para fazer aquilo funcionar. Não é fácil colocar aquilo, botar a estrutura, tá, tudo bem, o cara lá chega e montar uma programação, convidar pessoas e enfrentar desafios, conflitos, né, de prefeituras, de artistas, de gente que quer, é um negócio muito complicado. Então tem algumas pessoas que hoje em Campos seguram essa onda, né? O pessoal da academia, Vitor Menezes, né? Ana Maria Rangel, que é filha do Churchill, né? Que está sempre voltada à cultura. Então, alguns abnegados hoje lutam para que isso não morra, né? E para que isso abra espaços para novos escritores, para novas pessoas chegando nas artes aqui de Campos. Nós temos muito Trianon, Sesc, né? O teatro ali na Beira Rio, Teatro de Bolsa. Nós temos muitos espaços, né? E às vezes o próprio CEPOP, muito mal utilizado, né? Então eu acho que assim, que cultura e educação elas têm que ser prioridade de qualquer governo. Eu não abro mão disso.
sabe? Tem outras questões para serem tratadas? Sim. Tem, né? Mas a educação e a cultura, elas têm que ser preservadas num programa de governo, não tem como. Entre as pastas prioritárias, né? Não tem dúvida? Sim. Gildo, você? Sobre esse tema, eu estive na Bienal conversando com a Rita, subsecretária de Educação. Em 2023, foi feito um chamamento para a gente apresentar alguns livros de autores campistas e que ia ser lançado um projeto itinerante para levar nossos livros às escolas. E não saía. Eu conversei com ela, falei, Gildo, o nosso projeto esbarrou na procuradoria, por algum motivo burocrático. Mas se aguarda que eu estou com o seu livro lá, que é um livro para crianças e adolescentes, que é O Segredo do Capitão Garrafa e Outras Histórias, né? E ela falou que vai sair, só aguarda que vai sair. Mas falando sobre patrocínio, eu escrevo minhas obras como cartas que escrevi à posteridade sem esperar a resposta. Essa frase é de Villa-Lobos, né? Então, eu não tenho nenhum interesse em ganhar dinheiro com livros. Eu sinto prazer em escrever um romance sobre a minha terra, entendeu? Todos os meus livros não foram patrocinados, eu paguei os dois. O primeiro foi lançado na Bienal do Rio de 17, o segundo foi lançado na Bienal do Rio de 19, pela Autografia Editora. Eu pago, e agora atualmente também, eu paguei esse daí, vou pagar o próximo, apesar de que existe alguma brecha para a própria Rouanet financiar, como é o caso do nosso amigo Élia Machado, que vai lançar no dia 6 agora, o livro Campos de Bola. Então são poemas, crônicas, ficção, tudo sobre os nossos estádios aqui e sobre o futebol. Então, no livro Zé Amaro também, eu peguei todos os trechos que falam do Campo Paraíso lá em Tocos, na ficção como que ele aparece, entendeu? Inclusive sobre escolinha de futebol, sobre um treinador que era pedófilo, inclusive mataram esse cara na cadeia, quem anunciou foi o Herbson Freitas, tudo na ficção, mas falando sobre o estádio de futebol. Então, eu não tenho patrocínio, pelo menos por enquanto. Nunca corri atrás também não, cara. Me perguntaram se você nunca quis ser da academia, eu falei assim, por enquanto não. Aí acho que não chegou a minha vez, deixa eu amadurecer um pouco mais, né? Apesar de que tem pessoas ali que são novas e já estão lá. Inclusive, renovou. Eu sempre falei com o Adriano Moura, foi bom que vocês entraram, tirou um pouco daquelas teias de aranha, aquele mofo, daquele povo antigo que estava lá. Entrou também desculpa, o nosso amigo aqui, famoso Barbosa, né? Aloysio Barbosa, Luizinho, né? Também está lá. Agora ele é imortal, muito bom poeta. Ele é muito bom poeta e cronista também, certo? Eu até quando eu dei aula de crônica lá em São João da Barra, no IFE, eu falei uma crônica dele impressionante. A menina foi ler e tudo, ela leu uma redação baseada na crônica dele, achei aquilo fantástico. Eu falei com ele na época. Mas então, voltando, eu não tenho patrocínio. Eu escrevo com aquela satisfação de escrever sobre a minha terra. Gildo, se só você isso me permite, eu acho que existem muito poucos autores que vivem só da literatura. Só. No Muito Brasil. Pouco. Muito pouco. Muito pouco. Até grandes autores. Conseguem viver especificamente da sua produção eu vou citar um exemplo. O meu professor Adriano Moura, que é um dos grandes escritores que nós temos na atualidade, eu uma vez conversei com ele, ele não vive de literatura, ele é professor, sim. Ele é doutor, né? Tem doutorado. Sim, e outras pessoas também não vivem da literatura. E ele, por exemplo, tem uma grande obra, grandes obras e não vive disso. Ele falou para mim. É impressionante. Como você vê, Inês, essa cena literária e cultural com todo essa questão da Bienal e principalmente lá no banco escolar também, porque eu acho assim, quando se promove os eventos, quando se instiga a essa criançada, eu sempre luto muito aqui, eu sei que posso falar assim, mas eu sempre pedi muito, imploro, para colocar a história de Campos nos bancos escolares
iniciais, e alguns secretários que já passaram, né, pelas secretarias e por aqui, falam, a gente já tem em tal colégio, então não, a história de Campos não está nos bancos escolares, não está na grade curricular daqueles anos iniciais, onde tem... Já houve aqui em Campos aquele caso da Expoente, fornecia livro para a gente aqui, e tinha, me parece que História do Paraná, alguma coisa assim. Então, uma bela história do Paraná, maravilhosa, mas faria pouco nós Pirão Primeiro, né? Eu acho que deveria ter, sim, um projeto da prefeitura mais amplo, que abarcasse pegasse nossos livros, colocasse nas escolas, né? Se você perguntar às pessoas os nomes de rua, como nós temos uma obra do próprio Osório, a gente sabe. O livro do Gente que é nome de rua são 3 volumes. Poucos colégios do têm isso. Valdir, no caso, né? É do Valdir. É do Osório, do Valdir. Como você vê essa cena hoje e é claro que aí entra essa comparação com outros municípios, com outras cidades e fica aquela coisa assim. Eu acho que uma Bienal, como os festivais também, né? Eu acho que é um grande convite, como se fosse uma festa. Eu me sinto assim quando estou lá. Você encontra pessoas que dividem os mesmos valores, o mesmo jeito de ver a vida, né? De valorizar o que realmente tem valor. E você coloca jovem, você coloca criança, né? Idosos, todos na mesma vibração ali. Então, eu acho que isso é muito importante, as escolas levarem, né, os seus alunos. E a Bienal é esse grande momento. E, como você falou, Luiz, a questão dos livros, né, o livro físico, resgatar isso, você sentir o aroma do livro, né, a textura, e você está ali dando valor a isso, né, novamente, principalmente após a pandemia, que a gente ficou com tudo virtual, tudo à distância, né? E ali na Bienal, como esses outros festivais também, como Doces Palavras e outros, né, que são feitos em praças, em lugares que podem, né, colocar mais pessoas ali, um número maior de pessoas. Então, é uma hora, assim, um espaço para compartilhar desses momentos. E o jovem, neste ambiente, ele tem a tendência a desenvolver, né, valores também positivos, e não estar na rua ou fazendo outras coisas que não vão levar a nada, né, ou vão levar à destruição. Quanto ao nome de rua, achei interessante que o Parque Alberto Sampaio, né, Alberto Sampaio foi um dos membros da academia, né, Pedralva, e eu achei interessante porque quando papai participou também, e a cadeira dele era do Alberto Lamil. Quer dizer, uma pessoa também que era escritor, né, que se preocupava com as questões maiores. Então, assim, às vezes a gente não sabe nomes, né, da nossa própria comunidade, sociedade, na nossa cidade, e que teve um papel importante e que permanece imortal exatamente, né, nome de rua, nome de praça, e lá nos bancos, né, da academia. Falando também em academia, não sei se eu posso... Por favor. Nós temos aqui as 3 academias de letras, eu acho isso maravilhoso, porque é um espaço também em que as pessoas se encontram e compartilham daquelas ideias, valores novamente. Eu acho assim, é um ambiente muito positivo, né? Tanto a Campista de Letras, quanto a Pedralva, bastante antiga, quanto a LB, seccional Campos dos Goitacazes, são pessoas que partilham das mesmas, né, desses valores mesmo, e resgatam isso. Então, isso é coroado aí num evento como a Bienal, como os festivais aí. Então, realmente é maravilhoso, né? Gildo, você vai estar lançando o seu livro? Domingo, dia 8 de junho, de 4 às 5 da tarde, no Espaço do Autor, na 12ª Bienal de Campos, que é importante. Falarei um pouco mais sobre meu livro. Conforme foi falado já, ele é continuação de Zé Amaro Canavial do Tempo. É um diplomata em fim de carreira, morando no exterior, né? E ele está acometido de esclerose lateral amiotrófica. E escreve... Você foi longe com essa esclerose. Como é que é o nome? Esclerose lateral amiotrófica. A pessoa tem mais ou menos 5 anos de vida. Ele já está na fase terminal. E ele passa a escrever pelo WhatsApp para uma pessoa que eu não falo quem é, a pessoa que vai ler só vai descobrir a partir da parte final. Eu chamo de você, amigo, tal, meu amigo, querido, mas não digo quem é. E ele faz o prefácio, o personagem que faz o prefácio do livro. Quando você abre, você vai ver falando ali, fulano já morreu e tal, mas ele escrevia de vez em quando e tal. Minguinho,
eu coloco o pseudônimo dele, que era o pseudônimo quando ele era o apelido quando ele era criança. Então, minha mulher, Gildo, quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Assim, lê o livro primeiro, entendeu? Minha filha, papai, só tem uma filha em Angola? Não, minha filha, não. Isso é uma ficção. Eu escrevo, a pessoa que está lendo, vai lendo, pensa que é verdade, entendeu? Mas é interessante. Então, ele começa a primeira parte, que eu coloquei o nome da parte de A Barca Nona. Por que A Barca Nona? Porque é um dos possíveis nomes de Barcelona, né? Quando os argonautas, passou no Mediterrâneo ali, aquele jazão em busca do velocino de ouro, velo de ouro, então eram várias barcas e uma delas desgarrou e essa barca foi parar ali naquele porto do Mediterrâneo. Então é um dos possíveis nomes. O outro nome que é possível também é Aníbal Barca na conquista dos Pirineus. Então eu coloquei o nome de A Barca Nona porque aparece com o nome de Barcelona, né? Eu acho que essa teoria é melhor. Então, nessa primeira parte, ele vai contando e tal. Ele tem 2 filhos no Brasil e acabou ficando viúvo. E ele acabou se envolvendo com uma mulher quando ele trabalhava na embaixada em Luanda. E ele acaba tendo uma filha de 10 anos, mas ele não revela isso para os filhos mais velhos. E quando eles vão dividir a herança, o bicho pega. Então, a primeira fase do livro é assim: como dizia a vovó Lalinha, nem bem se fecha o caixão. Aí começa falando sobre isso, explicando. Não sei por que eles sonharam tanto que eu falei que vou dividir a minha parte na herança com uma pessoa que eles não conhecem, mas eu posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro, entendeu? Com essas coisas que eu tenho, né? Então começa assim, ele vai contando a mágoa que ele tem e tal, etc, e vai chegar lá. A segunda parte, que é Atravessando o Estreito de Gibraltar, é o título da segunda parte, é porque o pai dele, que era padre, veio para o Brasil fugindo da Guerra Civil Espanhola em 1937. Então ele veio para o Brasil pequeno, com 9 anos, acabou entrando para o Seminário Mariana, que aí eu consultei os 2 bispos de campo para me ajudar a escrever isso aí, né? Então, o Dom Rifame falou que os seminários antigamente, eles eram ou em Mariana ou então em Niterói. Então ele fez o seminário lá, acabou sendo pároco de Tocos, né? Que é minha terra, o 17º distrito de Campos, né? E a partir dali ele começa a se envolver mais, se mudou para Luanda e começa a contar as coisas que aconteceram lá e tal, sempre lembrando, como eu falo sempre na minha dedicatória, é uma narrativa com um pé na Baixada Campista. Porque vira e mexe, você não precisa ler o Zé Amaro Canaviar do Tempo, porque é um livro autônomo. O que você não... vai explicando certas coisas que estão no outro livro, que interessa na história, né? Coisas que interessam ali, ele vai contando, né? Aí, quando já está no finalzinho, não consegue mais escrever, ele começa a falar, daí a pouco a fala dele não consegue mais falar, as últimas páginas, isto é, foi escrito pela filha dele, e contando para a pessoa, olha, quem está falando aqui é fulana, filha dele. Aí tem o testamento final, que é a cereja do bolo do livro, né? E um presentinho que ele deixou para essa pessoa que fez o prefácio, que me emocionou quando eu soube. Sério. Eu falei, e deixou isso, cara, para ele, como que ele lembrou desse carrinho quando era pequeno, entendeu? As coisas vão acontecendo, como eu falei nisso, sem eu saber as coisas, o personagem vai falando. É um personagem também que escreve quase. Quase. Aqui, gente, são 8h41, a gente precisa encerrar, mas eu quero deixar vocês à vontade para fazer o fechamento e convidar, e onde é que compra o livro de vocês, como é que faz. Eu começo com você, Inês. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Espero que essa coisa de não ser escritora seja só uma parte acanhada sua, que faz parte da vida e tudo bem, mas que você deixe fluir aí esse talento. Passo, né? O primeiro passo para entrar na... Deixe fluir esse talento. Precisamos desses talentos, principalmente na terra da mulher empoderada, que é Campos, né? Na terra de Benta Pereira. Precisamos empoderar mais ainda essas mulheres. Nós temos aqui, olha,
Mais um livrinho também, que foi uma coletânea falando de mulheres, né? Mulheres campistas. Também. Eu só acho aquela frase, até um certo preconceito. Aqui até as mulheres lutam pelo seu direito. Tinha que tirar o até. Tem até? Tem até. Vamos... Em latim. Em latim. Essa frase está na bandeira de Campos. Aqui até as mulheres. Esse negócio desse direito. Até tem que. Isso fica meio complicadinho mesmo, né, o Inês? Mas fique à vontade. Então, aí este livro também, Mulheres Campistas, foi uma outra coletânea da qual participei, também organizada. Isso é porque ela não é escritora, hein? Estamos descobrindo, hein? Pois é, né? Mas é porque você está falando aqui da Não, por favor. Né? Tá aqui. Essa coletânea aqui também, essa que foi lá de Teresópolis, a primeira vez que eu participei. Não é? A outra coletânea sobre concursos de poesia, que eu acho interessante para as pessoas que gostam de escrever poemas, né? E devem participar desses editais aí, esses concursos, porque deixa a gente feliz, né? Que a gente acaba sendo lançado em algum lugar, né? E as pessoas vão lendo. Conclusão, acho que o que é importante aí, né? A participação nesses eventos de literatura, de cultura, que fazem a gente encontrar pessoas interessantes, pessoas que vão nos elevar também, né? A gente se torna visível, né, um pouco mais. E a questão das academias, né? A gente eu faço parte da Academia de Letras do Brasil, essa seccional Campus dos Goytacazes, era uma academia nova, né? Aqui em Campos, no caso, ela foi lançada em 2018 e ela tem no Brasil inteiro, como a gente estava falando antes, todos os estados, né? Várias cidades. Então, são colegas da região norte, região sul, a gente troca textos interessantes. Eu acho que é uma riqueza mesmo, né? E a Sol Figueiredo é uma pessoa, né, maravilhosa. Eu acho que ela consegue fazer esse trabalho aí de unificar isso tudo. E ainda tem o grupo editorial, que é da LB, né, o grupo editorial LB, que faz, né, o lançamento dessas coletâneas. Então, acho que isso é fundamental, né, que dá espaço para quem quer participar, às vezes não com o seu próprio livro, como é o caso dos colegas aqui, mas participar dessas coletâneas e antologias. Estimulo todo mundo a tentar participar dos editais, tentar entrar, porque é uma coisa que nos dá muito prazer e é uma oportunidade, né, da gente estar lançando e colocando aí o nosso trabalho, né, para os outros, né, apreciamento dos outros. Muito obrigada, Cláudio, pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz e honrada. Obrigado a você. Nós é que agradecemos e, sobretudo, né, por nos atender lá no final de semana e tudo mais. Tá? E a gente se encontra lá na hora de malhar. Você está lá, não está? Na outra academia, né? Na outra academia. Sim, na outra academia. Então tá legal. Gildo, meu querido, sempre uma honra, uma alegria falar contigo. A gente sempre troca umas ideias aqui pelos chats que a gente está transmitindo, ou pelo WhatsApp. Enfim, você é sempre bem-vindo a essa casa. Obrigado pela sua presença também. Parabéns pela sua... ter participado do seu programa, porque é uma audiência incrível, né? Todo mundo está assim. Eu gostaria que você falasse de outras obras minhas, como, por exemplo, a Evangelização da Planície Goytacá. Foi aquele roteiro bilíngue, aliás, em 4 línguas, que foi feito, é um folheto, né, sobre a apresentação do nosso espetáculo, a Evangelização da Planície Goytacá, que foi lá em frente à Câmara em 2013. Esse primeiro livro aí, O Segredo do Capitão Garrafa e Outras Histórias, contém 4 contos premiados. O Segredo do Capitão Garrafa foi 3º lugar no Concurso Nacional de Contos. Jovinha Doida também tem aí, foi 4º lugar no Concurso Nacional de Contos. Esse que você está mostrando agora foi uma homenagem que nós fizemos a José Cândido de Carvalho, no centenário do seu nascimento, em 2014. Foi um livro escrito a várias mãos, né? E aí eu conto a minha experiência de estar aqui, Minha Cidade, Meu Amor. Isso aqui é de Arnaldo. Então, esse slogan aqui, ó, tá aqui atrás, foi lançado pela prefeitura, entendeu? Inclusive acompanhado de um vídeo feito por um profissional da Globo que foi passado na época. Esse aí, o Guardou o Livro, foi ao teatro, foi o livro que a editora Essentia lançou, que é mostrando para professores como fazer uma literatura virar teatro, os desafios da dramaturgia nas adaptações literárias para o teatro na escola. Aí tem a adaptação de Olha para o Céu, Frederico, no final, como anexo. Entendeu? Parabéns, amigo. Parabéns aí pela sua
pelo seu belo acervo. Eu quero convidar então o pessoal para ir na Bienal lá, domingo, dia 8, a partir de 4 às 5 da tarde eu estarei lá autografando meu livro. E outra coisa, você falou, eu cobro R$40, que praticamente só paga o livro que foi editado. E olhe lá. Praticamente eu não ganho nada com isso, eu tenho prazer conforme eu falei, eu tenho prazer de escrever sobre a minha terra. Então, vamos lá, a Bienal está aí, está fantástica, conforme você já falou, muitos livros, tem livros a mão cheia, como diria Castro Alves, né? E muita coisa boa, tem palestras, café literário. Programação de hoje, se você me permite, eu falei que abre 1 hora, né? Foi no dia que eu ouvi o pessoal lá anunciando, 10 horas. Mas abre 10. Hoje, por exemplo, abre 10h30, então me perdoe aí. Para confirmar, então, a Arena Maluquinha hoje, 10h30 a 11h30, sessão Sol, Chuva e Tapete. De 1h30 a 2h30, livro Pato, Ele Não É. 17 horas, teatro infantil com o grupo Cota. Se eu não estou com a minha... Grupo Gota. Gota, perdão, estou falando que aqui está pequeno para mim, que eu estou lendo do Instagram da Campus Cultura, só abri um bannerzinho menor, né? Então me ajuda aí. Arena Jovem, também 10h30 da manhã, 11h30, escrevendo para mudar o mundo, de 13 às 14 da Arena Jovem, oficina de trovas, com Janice Simões. Aqui de 15 às 16, Stalkers e Haters. Ih, rapaz, isso aqui, Stalkers e Haters é outra... Pesado. Nossa, pesado também. Me perdoe, só para quem não está antenado, Stalkers são aquelas pessoas que perseguem uma determinado personagem, artista ou não, enfim, de bullying, né? De bullying também. Cyberbullying. Não precisa ser artista. Isso acontece muito com artista, mas tem uma policial aqui eu acho que foi de Petrópolis, eu não sei, me falha agora aqui, mas é da região serrana. Enfim, ela sufoca o namorado, o cara, até o ponto quase de o cara matar ela. Então o negócio é sério, isso é sério. E acontece muito também com o artista, que a pessoa passa a amar, não idolatrar só, mas a amar incondicionalmente. Extremos, né? E aí, sabe, aonde a pessoa posta o negócio, aquela pessoa comenta, aonde a pessoa vai fazer uma apresentação, um show, uma gravação, tá essa pessoa lá. Foi uma mulher agora, eu me falho o nome aqui, uma jogadora de tênis. Ela parou de jogar. Vocês viram aquilo? Ela parou a partida, ela saiu porque tinha uma stalker na arquibancada. A mulher perseguindo ela e a segurança retirou, inclusive. Teve que retirar a mulher para poder ela continuar. Ela não conseguiu continuar. Cláudio, só falando aí da origem da palavra, acho interessante comentar por favor, a questão por favor, do inglês. É sua área. O verbo stalk, que é perseguir, mais o ER, aquele que persegue. Então, stalkers são os perseguidores, né? Haters também, o verbo hate, que é odiar. Quando termina em ER, aquele que faz tal ação. Então, os haters são os odiadores, aqueles que odeiam. Gente, aula de inglês gratuita. That's incredible for one. We have to do our part. Aí, viu? Stalkers e haters, abusos e ódios na rede, crimes e consequências. Isso vai acontecer logo mais de 15 às 16. E às 18h30, olha quem vai estar lá. Arena de Ideias. O seminário Democracia é uma construção com Aloysio Abreu Barbosa e a mediação do Carlos Augusto Alencar. Que hora? 18h30. Interessante. Boa. Eu conheço muito a Aloysio e assim, por conhecer, e não é porque fico muito à vontade para isso, é a pessoa muito certa para falar sobre essa questão de democracia e de ser uma construção. Aloysio toma pancada de tudo que é lado, dos bolsonaristas, dos lulistas, porque quando ele escreve de Lula, os bolsonaristas acham ruim. Quando ele escreve de Bolsonaro, então assim, um dia é coxinha, outro dia é pão com mortadela, é um negócio muito doido. E
Ele vai estar hoje lá na Arena Ideias, do seminário Democracia é uma Construção, com a mediação, o Aloysio Abreu Barbosa, mas com a mediação do Carlos Augusto Alencar. E às 20h30, 21h30, encerrando o dia de hoje, na Arena de Ideias, futebol, quando a violência entra em campo. Aí vem Juca Kfouri, bom, hein? Bom. Camila Póvoa e o Wesley Machado. Wesley é nosso campeão também aqui da literatura esportiva. Eu ia então a partir das 6, vou ficar lá. Vamos para lá hoje então a partir das 6, tudo pro Conde de Aloysio. Entendeu? Tem uma praça de alimentação boa lá, tudo por conta dele. Ó. Nós estamos, não? É muito bom aquilo lá. Tá bom, vai nessa que você vai ficar com sede lá. Porque você é da selva, né? Então você vai. Vai nada. Cara, muito obrigado, Cosmélio. Não canso de agradecer sempre a você por todos os seus serviços prestados aqui pra gente, pra nossa comunidade. E agora, emprestando aí o seu talento na literatura para nos encantar também. Sucesso sempre, sou muito seu fã também. Eu queria agradecer, né, Cláudio, mais uma vez a presença aqui, a presença dos colegas, né, Marinês, do Gildo, né? E eu queria pegar um gancho para a gente encerrar aqui, que é a questão da escola. Né? Por favor. É assim, eu acho que essa literatura, esse prazer de escrever, esse prazer de ler tem que começar na escola. E eu vou pegar o outro gancho, que é a questão da história de Campos. Na escola se ensina muito mais a história da independência americana, da Revolução Francesa, e a gente não sabe nada. E quando você vai lá fora, eles não ensinam nada da história do Brasil. Né? Eles preservam muito mais a história deles. Então, acho que isso começa, nos países desenvolvidos, isso começa na escola, desde pequeno. Sabe onde eu falo que começa? Às vezes os caras podem me criticar, faz parte. Criticismo faz parte da nossa vida como um todo. Não precisa ser radialista, ator, crítica faz parte. Se é professor, é criticado, se é mãe, é pai, tudo é criticado. Eu penso assim, nas creches já deveriam ter aquelas paredes todas plotadas com lá o Museu Olavo Cardoso, o Museu Histórico de Campos, o Teatro Trianon, o Canal Campos Macaé. Gente, mas bebê, Cláudio, não tem consciência, você que pensa. Você está visualizando, está memorizando aquilo desde bebê para te ter uma cidade empoderada. Preservação da memória, né? Hoje a gente não tem. Aonde começou o campus? Por onde começou? Onde é o solar do colégio? Como é que funciona? Então, assim, eu acredito muito que um dia alguém vai fazer. Não precisa ser por minha ideia, não. Nada disso, não. Estou aqui não sou político, não sou nada, não é isso, não. É só para a coisa de fato acontecer e a gente ter pertencimento e ter esse resgate desse pertencimento, enquanto não tiver. Mas você está corretíssimo. Porque isso começa lá na primeira infância. Né? Há poucos dias eu vi na internet uma coisa muito interessante, que na China, a educação das crianças pequenas, elas não botam a mão em nada de teste, de prova, nada. Tudo é uma convivência coletiva. De cuidar das árvores, de plantar árvores, de cuidar da escola. Não tem ninguém que limpe a escola. As crianças pequenininhas, elas estão lá limpando a sala delas. Tá? Então, assim, isso dá à criança uma sensação de que ela não é ela só, é ela e a coletividade. Lembra quando eles vieram ao Brasil na Copa do Mundo? Acabava o jogo, todo mundo recolhia o lixo nos estádios, tudo limpinho. Japonês, lembra? Então, assim... Não me culpem por eu não ter passado para os meus filhos, por eu não ter aprendido. Não, tem que passar para os seus filhos mesmo se você não aprendeu. A gente aprende depois de velho também. Então, passe para os seus filhos hoje o que você pode aprender um pouco aqui com essas feras. Tanto na escola quanto na família, eu uma vez ouvi uma questão que é assim, você não ensina o que você sabe, você ensina o que você é. O que você faz. O que você faz, né? Então as crianças olham para a gente e elas querem, modelos. Sabe? Elas têm esse modelo. Com relação a isso, eu fico muito satisfeito. Meus 4 filhos estudaram em colégio militar, ou em Manaus ou em Brasília. Eles, livros, eles leem muito, entendeu? E o colégio militar tinha aquela biblioteca específica mínima que você tem que ler na adolescência, os grandes clássicos. Então, eu sinto falta disso. Eu tive a experiência de dar aulas para aluno até o nono ano,
E, gente, hoje está um caos. Não se sabe nada. É culpa dos professores? Não. É culpa do mundo em que vivemos. É a tecnologia ali, a pessoa está grudada no celular sem parar. Que é até um outro tema importante, usar ou não o celular. É proibido, né? Mas, olha, às vezes o celular é importante. Entendeu? É para pesquisa. Amigo, obrigado, Cosmelli, mais uma vez. Obrigado a você. Sucesso. Bom, gente, fechamos aqui o Folha no Ar de hoje, são 8h57. A gente volta amanhã, às 7h da manhã, com a nossa convidada da manhã, a prefeita de São Francisco de Itabapoana, Yara Cíntia, vem para falar lá sobre esses 150 dias de gestão, da polêmica também, do racha com o seu grupo político. Vamos falar sobre muitas coisas amanhã também, sobre a nossa querida São Francisco, com a prefeita Yara Cíntia ao vivo aqui no Folha no Ar. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Assine 600 mega por apenas R$ 79,90.